55,7% dos brasileiros têm excesso de peso. Ou seja, o pessoal acima do peso já é a maioria da população. E esse problema vem aumentando particularmente mais nos jovens e nas mulheres. Bem, se você faz parte da maioria, neste vídeo você verá os 3 erros combinados mais comuns que fazem uma pessoa não queimar a gordura acumulada. Ser magro não é apenas uma questão estética cultural. Obesidade é um dos grandes problemas de saúde da sociedade moderna. O motivo é que a gordura estocada no organismo não fica lá parada, só fazendo peso. Ela produz bioquímicos que fazem mal ao nosso organismo, aumentando o risco de infarto do miocárdio, AVC, pressão alta, de insuficiência hepática. Ela também ajuda a desenvolver a resistência à insulina, que provoca o diabetes tipo 2. Além disso, a gordura sobrecarrega o corpo, afetando as articulações dos joelhos, quadris, tornozelos. E, para completar, ela faz o metabolismo funcionar devagar e armazenar cada vez mais gordura. Esses são alguns dos motivos pelos quais as pessoas precisam emagrecer. Para saber como queimar a gordura em excesso do seu corpo, é importante entender como essa gordura foi produzida e estocada. Perceba o nosso organismo como uma máquina que precisa de um combustível. Bom, nossa principal fonte de combustível, ou de energia, como se fala, são os carboidratos, o nutriente presente em todos os alimentos de origem vegetal. Nas frutas, verduras, nos legumes como feijão, nas farinhas com as quais produzimos alimentos deliciosos como os bolos, pães, pizzas e massas. Quando comemos esses alimentos, nosso corpo transforma os carboidratos que eles contêm em glicose, que é um tipo de açúcar. Essa glicose é então despejada no sangue, que a distribui para as células do corpo. Essa é a situação normal. Os problemas começam quando há excesso de glicose. Aí o organismo tem um problema. E para se livrar do excesso, ele transforma a glicose em gordura e guarda dentro das células de gordura, que vão aumentando, estufando, desenvolvendo tanto a gordura subcutânea como a visceral e criando um ciclo vicioso em que a gordura existente estimula a formação de mais gordura. É assim que se formou a gordura que você tem estocada no seu corpo. E por que o seu organismo não queima essa gordura, esse estoque? Bom, porque dá trabalho. Transformar a gordura armazenada em glicose dá trabalho. E o corpo prefere sempre antes consumir a glicose disponível no sangue. E só na ausência dela ele começa a queimar a gordura. Pois bem, para o seu corpo começar a queimar a gordura estocada, é importante deixar de fazer 3 erros ao mesmo tempo. Ou seja, 3 erros combinados. Só parte dos alimentos tem carboidratos que são rapidamente transformados em glicose. Quem come frequentemente esses alimentos está sempre repondo a glicose no sangue da pior forma possível, que é provocando um pico glicêmico, que é quando a digestão despeja de uma vez só grande quantidade de glicose no sangue. E aí o organismo é obrigado a transformar esse excesso em gordura. Para evitar esse erro, é preciso saber que alimentos são esses. E você vai se surpreender com alguns deles em que as dietas da moda recomendam como super saudáveis. A gente vai falar sobre isso um pouquinho mais para frente. Dependendo do que comemos, imediatamente antes ou durante a refeição,
podemos tornar a digestão mais difícil e lenta, dificultando a absorção da glicose. Isso se faz através das fibras alimentares, tanto as contidas em alguns alimentos, como ingerindo produtos ricos em fibras. É uma forma bem poderosa de diminuir o pico glicêmico, aquela descarga repentina de açúcar no sangue. Você verá que tem muitas opções de alimentos que são ricos em fibras e aprenderá formas bem fáceis de ingerir mais fibras. O nosso corpo é um mecanismo bem complexo, com vários sistemas: respiratório, circulatório, endócrino, por exemplo. Quando a pessoa não movimenta o corpo o suficiente, esses sistemas deixam de funcionar como eles deveriam, o que ajuda ainda mais o corpo a estocar gordura. Para fazer esses sistemas funcionarem, não necessariamente você precisa entrar numa academia. Existem muitas oportunidades de se movimentar mais no seu dia a dia. Conversaremos bastante sobre esse assunto. Bom, nos próximos vídeos vamos aprofundar a conversa sobre como evitar esses 3 erros de forma progressiva. Abraços e até o próximo vídeo.